Cumprimento, senhores vereadores, vereadora Márcia Caldas, servidores da casa, o Disforme Podcast, a Guarda Municipal, imprensa aqui presente e munícipes. Marcelo. A Câmara Municipal de São José do Rio Preto reúne-se nesta manhã para realizar a 7ª sessão extraordinária de 2025, convocada por este presidente nos termos do artigo 125 e seus parágrafos. Esta sessão está sendo transmitida pela TV Câmara, canal 4 da NET e em rede aberta digital, pelo canal 28.2, pela internet, no site www.riopreto.sp.leg.br e através da Rádio Educativa FM 106,7. Solicito ao segundo secretário, pastor Jonathan, que faça a chamada da presença dos vereadores. Vereador Abner Tofanelli, presente. Vereador Alex Carvalho, ausente. Vereador Alexandre Montenegro. Presente, presidente. Vereador Alex. Vereador Anderson Branco. Alex presente, Alex presente. Vereador Bruno Marinho, presente. Vereador Bruno Moura, presente. Vereador Peixão, está online? Presente, escutou aí, excelência, presente. Vereador Felipe Alcalá, presente. Vereador Júnior. Presente, pastor. Está online. Vereador Tadeu, presente. Vereador Jean Dornelas, presente. Vereador João Paulo Rilo, presente. Vereador Jonathan Santos, presente. Vereador Jorge Menezes. Vereador Jorge. Saiu o vereador Jorge Menezes? Vereador Júlio Donizete. Vereador presidente Luciano Julião. Vereadora Márcia Caldas, presente. Vereador Dinho Alamar, online. Vereador Odélio. Vereador Paulo Paulera, presente. Vereador Pedro Roberto. Presente. 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 Dinho Alamar, presente. Ok, vereador Dinho. Desliga seu som aí, Dinho. Vereador Renato Pupo, presente. Vereador Rossini Diniz, presente. Não consigo o som lá, cara. Tô mudo aqui. Dinho, desliga o microfone. Muta o celular, Dinho. Presente. 20 vereadores presentes, presidente. Há quórum suficiente. Solicito que todos os vereadores e vereadoras se coloquem de pé. Reunidos sob a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Ué? Tá invertido aqui. Agora vamos cantar o hino nacional e o hino de São José do Rio Preto. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem
silêncio esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras do Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria mãe, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas serves da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Senhor presidente. Pois não, vereador. A gente possa, a questão do quórum do primeiro projeto, pedir preferência de votação do 2 ao 6º e depois nós voltamos no item 1, na sequência. Questão de quórum. Preferência de votação do item 2 ao 6º, solicitado pelo vice-presidente Paulo Paulera. Quem estiver de acordo, pelo menos como está, aprovado. Item 2 da pauta. Projeto de Lei 54/2025 do Poder Executivo, em primeira discussão e votação na legalidade. Dispõe sobre o Programa Municipal Rio Preto Sem Dengue. A luta é de todos, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde e da outras providências. O projeto tem 3 pareceres favoráveis da Comissão de Justiça e Redação. Solicito ao segundo secretário, pastor Jonathan, que faça a leitura do projeto. Leitura do projeto.
Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a repassar incentivo financeiro aos agentes comunitários de saúde, aos agentes de combate a epidemias e aos supervisores que aderirem à campanha municipal denominada Rio Preto Sem Dengue, a luta é de todos, na forma criada e regulamentada pela portaria número 08 de 30 de janeiro de 2025 da Secretaria Municipal de Saúde, pelo período nele especificado. Artigo 2º. O valor do incentivo será de R$ 150, que será pago ao agente supervisor por sábado trabalhado na execução das atividades especificadas da campanha. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Lido, presidente. O projeto está em discussão na legalidade. Algum vereador ou vereadora deseja discutir? Não. O projeto está em votação na legalidade. Quem estiver de acordo, pelo menos como está, aprovado. Item 3 da pauta, projeto de lei 18/2025 do vereador Jean Dornelas, com substitutivo. Em primeira discussão e votação na legalidade, dispõe sobre a obrigatoriedade do limite máximo do tempo de espera para atendimento médico em urgência e emergência nos hospitais, prontos-socorros e prontos atendimentos na rede privada, no município de São José do Rio Preto. O substitutivo tem 3 pareceres favoráveis da Comissão de Justiça e Redação. Solicita ao primeiro secretário que faça a leitura do substitutivo. Artigo 1º. Fica determinado que o limite máximo no tempo de espera para o atendimento médico em urgência e emergência nos hospitais, prontos-socorros e prontos atendimentos na rede privada será limitado até 1 hora. Artigo 2º. Caberá ao PROCON municipal a fiscalização da presente lei, bem como ser o canal de recebimento de reclamações dos usuários dos planos de saúde, sem prejuízo de regulação por meio de decreto que poderá incluir outros órgãos municipais para a realização desse sistema fiscalizatório. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor 30 dias após a sua publicação, sendo que o Poder Executivo poderá regulamentar a presente lei no que couber para assegurar-lhe o fiel cumprimento. Lido, presidente. Gostaria de discutir, presidente. Só para registrar a presença do vereador Odélio Chaves, tá? Pois não, vereador? Pois não. Bom dia a todos, bom dia, colegas parlamentares, bom dia a quem acompanha a TV Câmara. Esse projeto de lei tem precedentes de legalidade, porque Rio Preto, de forma inovadora, há mais de 10 anos, um projeto de lei semelhante do vereador Pedro Roberto instituiu o tempo de espera nas filas de banco. E foi um projeto que realmente trouxe uma garantia, uma tranquilidade, um respeito muito grande aos consumidores. E o projeto de lei do vereador Pedro Roberto, na época, foi contestado. Coincidentemente, eu era diretor do PROCON à época e apliquei a primeira multa em uma agência bancária que descumpriu a lei do vereador Pedro Roberto. Então, nós sabemos que colocar prazo e tempo para a entrega e prestação de serviços cumprindo o princípio da eficácia tem legalidade e tem precedentes. O que nós buscamos com esse projeto é reequilibrar a situação. Porque hoje o consumidor, o cidadão, que paga o plano de saúde, temos situações que eles chegam a esperar, depois da triagem, até 6 horas. Não estamos falando aqui de 1h30, estamos falando aqui de até 6 horas. Isso é um desrespeito, isso é realmente chamar o consumidor de bobo, porque o consumidor cumpre a parte dele. Se ele atrasar, não pagar o boleto, pode ter certeza que vai receber a notificação de descontinuidade do contrato de rescisão. Então, as instituições que prestam serviço privado têm que se adequar, têm que contratar mais médicos, porque na hora de passar o reajuste, eles não têm dó, eles aplicam o índice máximo que é permitido pela Agência Nacional de Saúde, e o consumidor não tem voz, não tem o respeito deliberado. Infelizmente, tem que ter uma lei desta casa para impor o respeito.
Se nós estivéssemos numa sociedade normal, onde as relações de consumo têm o devido respeito e equilíbrio, não precisava. Sabe como é que seria no mundo legal, no mundo que todo mundo espera? Vamos ver quem atende mais rápido para ter mais clientes. Só que hoje é um favor o plano de saúde que lhe cobra caro lhe atender. E aqui eu incluo todo mundo, tá? Não vou aliviar para ninguém aqui. É Rap Vida, é Alsta, é Unimed, é todo mundo. Todos vocês demoram em fazer o atendimento, é fato. Então eu faço um apelo para que essa casa que tem independência, essa casa que não tem rabo preso com a diretoria de nenhuma instituição, vamos defender o povo, vamos defender a população. Em caminho favorável à legalidade, peço que o presidente já inclua o mais breve possível para aprovarmos essa lei, que vai servir de exemplo para outras cidades. Vamos fazer esse pessoal de plano de saúde cumprir a lei. Muito obrigado. Presidente. Obrigado, vereador. Vereador Jorge Menezes, pois não? Não, o vereador Jean, mas você tem aí, porque nós temos um vereador aqui na casa, o Bruno Moura, que ele vem trazendo já essa questão da Pevida, bastante fatos ali que não está sendo bem atendido, ou não atende, ou não faz exame, ou não interna. Eu mesmo já tive esse sabor lá com a minha mãe. Então, eu acho que você tem aí já um levantamento desses não atendimento de cada plano de saúde, ou não? Quando nós estávamos na direção do PROCON, Jorge, a Rap Vida, ela é, sem dúvida, se você analisar proporcionalmente com a Unimed, a que tem o maior número de reclamações. Sem contar que eles remanejam pacientes de Rio Preto para outras cidades. Então, de rap ali, de felicidade, é só expressão parecida com rap. Só se parece de felicidade, viu? Bom, eu já tinha aqui colocado, não sei, com esse teu projeto melhora aqui para a população de Rio Preto, para ser bem atendido, melhor atendido, até propus aqui para que o Bruno Moura, que trouxe aqui em primeira mão todas as reclamações, a gente abriu uma CPI. Isso, Jean, tem que ser pessoas que conhecem contratos, que passou pelo PROCON, como você. Eu sei lá, eu acho que você tem toda a condição de abrir uma CPI, ser o presidente da CPI e a gente assinar todos. Eu seria o primeiro a assinar, certo? Eu acho que com esse projeto e uma CPI, porque está vergonhoso demais. Uma boa ideia, vereador. E o resultado de uma propositura sua, como você está dizendo, é o caso dos pneus. Nós propusemos uma CPI dos pneus, que acabou de sair da Câmara, não dei continuidade. No entanto, os números estatísticos das reclamações, em razão das empresas golpistas de pneus, despencaram. Então, o movimento dessa casa, como uma lei dessa, vereadora Márcia Caldas, traz uma repercussão, traz um impacto direto na vida das pessoas. Porque nós somos um dos poderes constituídos. Está anotado aqui, e vamos pensar numa CPI, sim. Vamos juntar, vamos pegar essa turma e vamos colocar ordem nessa baderna aí. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador. Parabéns pelo projeto, Jean, porque a gente sabe que plano de saúde não é barato, é difícil para pagar conforme vai aumentando a idade, muito mais caro vai ficando, e aí na hora do atendimento acontece isso. Parabéns, Deus abençoe. Peço... Valeu? É verdade. O substitutivo está em votação na legalidade. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Declaração de voto. Declaração de voto do vereador Odélio Chaves. Presidente, o projeto chegou na Comissão de Constituição e Justiça, ele apresentou uma pequena legalidade sanável, que o vereador, o autor da propositura, sanou rapidamente, mas o importante é dizer que não existe nenhum vício de constitucionalidade, seja ele formal ou material, no projeto. O que faz, então, crer que o projeto está totalmente na legalidade, um projeto que, sem sombra de dúvidas, e aí nós falaremos dele no mérito, mas um projeto que, sem sombra de dúvidas, atende aquilo que a lei emana para que seja aprovado na legalidade. É fato público e notório no Brasil que as operadoras de plano de saúde passam por um momento delicado, principalmente a Unimed Brasil, inclusive a Unimed deixou, e esse é público e notório,
de pedir uma recuperação judicial, visto o aporte que foi feito. Isso conota que existe uma grande má gestão, vereadora Márcia, nesses planos de saúde. E, mais uma vez, eu não sei o que acontece no Brasil, presidente, que essas agências reguladoras a nível federal não funcionam. Veja que nós temos uma agência nacional suplementar de plano de saúde que não vira nada. Isso é uma bagatela, isso é cabide de emprego. Isso é uma porcaria, essas agências reguladoras. O consumidor faz a reclamação nessas agências reguladoras, nada se faz. Essas operadoras fazem o que quer, o que não quer. Vereador Bruno Moura, muito bem lembrado aqui nessa casa, já vem falando dessa Rap Vida, essa que trata o consumidor de uma forma como se o consumidor fosse um trapo, como se fosse um nada. Um plano de saúde cada dia que passa mais caro e não vemos a finalidade nessas agências reguladoras do plano federal. Então, eu parabenizo o vereador Jean Dornelas, o advogado do povo, porque realmente um projeto que no município de São José do Rio Preto vai trazer uma utilidade e que sejam aplicadas essas multas. Que essas multas sejam aplicadas, porque, sem sombra de dúvida, é um escárnio com a população o que esses planos de saúde vêm fazendo nos municípios Brasil afora. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Declaração de voto do vereador Pedro Roberto. Bom, parabenizar o vereador Jean Dornelas pela iniciativa. Ele fez uma referência a uma lei de minha autoria. Esta lei, vereador, foi votada aqui em 2005, né? E ela foi uma revolução na questão aí do atendimento nos bancos. Haja visto que os bancos já pagaram até hoje de multa para o município. Multa, entrou no caixa da prefeitura mais de 30 milhões, considerando que boa parte desse dinheiro entrou ali nos primeiros 5, 6 anos, era um volume maior, depois foi reduzindo. E no começo ela foi realmente muito questionada, o senhor sabe disso. Infelizmente, essa lei virou uma referência porque os jurídicos aí da FEBRABAN não conseguiu derrubar a lei, não conseguiu derrubar as multas. Foi um ganho enorme para a cidade e para a população, principalmente que, com o tempo, né, os bancos melhoraram muito o atendimento. Agora, o que me chama a atenção aqui no seu projeto, eu acho que dá para pensar, é nesse tempo de até 1 hora, né? Porque o doutor Odério, que entende também da área de saúde, ele tem uma formação, inclusive, nós sabemos que a urgência e a emergência, você tem aqueles casos mais graves e os menos graves, né? Você tem uma triagem. Então, a minha sugestão, acho que até merece uma audiência pública a tua lei, a tua proposta, porque nós fizemos isso à época para conversar com quem aplica a lei, com quem, até com o consumidor. Pedir mais 1 minuto, presidente. Para colocar a proposta de uma forma que ela seja também exequível, que defenda o consumidor, porém que ela seja exequível, tá? Só fazendo essa sugestão, que eu acho que vai, assim, arredondar. Uma audiência pública, a gente ouve as partes e chega num denominador que eu acho que pode ser algo muito importante para a nossa cidade, considerando tudo que o vereador Odério falou, as dificuldades que a população tem encontrado no atendimento. Me permite, questão de ordem, então, posso ainda, como ex-presidente, você sabe responder, pedir audiência pública ainda? Pode nessa etapa? Pode, processo legislativo? Só pedir suspensão para o presidente não trazer em votação. Nessa etapa, ainda podemos fazer audiência pública, né? Desse projeto. Está na legalidade, é só pedir para o presidente não pautar o processo, vereador Jean Dornelas. Não pauta o projeto no mérito e o senhor faz a audiência. Perfeito. Como a minha fonte inspiradora foi o nobre edil Pedro Roberto, não tem como não acolher essa sugestão. Então, eu já peço para que a Renata, minha chefe de gabinete, já tome as providências e já agende essa audiência pública, vereador Pedro. Tá bom? Vamos aperfeiçoar para que seja exequível. E dá tempo de bater mais um pouquinho nos planos de saúde também. Pois não. Então, senhor, eu vou fazer o pedido em nome do vereador Jean Dornelas, porque ele não fez a Vossa Excelência. Então, que Vossa Excelência não paute o projeto até que venha ofício do gabinete do vereador Jean Dornelas, autor da propositura, para que seja pautado nesta casa.
Pois não, vereador. Presidente. Vereador Jean, Presidente. quando a Vossa Excelência falar que está ok, a gente pauta. Obrigado, muito obrigado. Pois não, vereadora Márcia? Também. Jean, quando o vereador Bruno teve toda aquela polêmica com a Apvidas, logo em seguida nós tivemos um pedido de um morador de São José do Rio Preto, que o filho perdeu a visão e a audição, de repente, na sala de aula. E, justamente, com a Apvidas, teve que correr com essa criança, porque não estava já enxergando e nem escutando. E ele tentou, não conseguiu, iam aguardar 15 dias para aprovar o exame. 15 dias a criança, de repente, teve esse mal súbito aí. E veio procurar, lógico, o gabinete, procurou a gente, e nós não encontramos ninguém para poder falar. Liguei em todo lugar, liguei até em Brasília para saber de onde vinha esse Apvidas e fomos buscar. Não conseguimos. Por sorte, né, e por muito a gente ter conhecimento, como é que a população consegue viver se ela não tem o conhecimento que às vezes a gente tem, essas aberturas que a gente tem, de um gestor que era o antigo do HB e nos ajudou nesse caminho e a gente conseguiu rapidamente fazer a aprovação, mas ia demorar 15 dias para aprovar. E a população fica, aí a Deus dará. E também para o atendimento, que a gente sabe como que é demorado, né? Você fica, às vezes, lá 6, 7 horas esperando e não consegue o atendimento. Então, acho que esse projeto seu cabe, sim, à audiência pública. Eu acho que precisa ser mais aberto. E o Pedro Roberto, quando fez de limitar o horário dos bancos, Pedro, isso aí foi maravilhoso do atendimento, porque era absurdo, era falta de respeito com o cliente, né? Aquele que precisa do atendimento. Então, acho que merece, sim, essa audiência e merece que a população saiba e apoie. E tem o meu apoio também. Obrigado, vereadora. Obrigado. Obrigado, vereadora Márcia. Item 4 da pauta. Presidente. Pois não, vereador Jonathan. Queria pedir vista, se o nobre vereador concordar, pelo menos por 2 sessões, vereador. É possível a gente poder avaliar melhor? Eu concordo com a vista. Não tem problema, não. Pedido de vista pelo vereador Jonathan do item 4 da pauta. Quem estiver de acordo... 2 sessões? 2 sessões. Por 2 sessões. Quem estiver de acordo, pelo menos como está, aprovado. Item 5 da pauta. Projeto de lei número 63/2025 do vereador Jonathan Santos, em primeira discussão e votação na legalidade. Institui o programa Conhecendo Minha Cidade, com o objetivo de promover a valorização do patrimônio histórico, cultural e ambiental local junto aos estudantes das escolas públicas municipais e da outras providências. O projeto tem 3 pareceres favoráveis da Comissão de Justiça e Redação. Solicito a vereadora Márcia Caldas que leia o projeto. Artigo 1º. Fica instituído no âmbito do município de São José do Rio Preto o programa Conhecendo Minha Cidade, de promoção e a valorização do patrimônio histórico, cultural e ambiental local, junto aos estudantes das escolas públicas municipais. Artigo 4º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a Lei 10.516, de 25 de novembro de 2009. Pronto, presidente. Obrigado, vereadora. Presidente, queria encaminhar voto favorável ao projeto. Encaminhamento de voto favorável. Vai fazer encaminhamento? Pois não, vereador. Queria pedir aos nobres vereadores a aprovação desse projeto, que é um projeto com a intenção ímpar, né? Rio Preto é uma cidade com um tesouro incalculável, tanto de cultura quanto história. E levar as nossas crianças, adolescentes, jovens a conhecerem o nosso patrimônio cultural, histórico, professor Tadeu, o senhor como um professor da nossa cidade, fazer com que essas crianças não só conheçam, mas preservem e mantenham a nossa riqueza
cultural viva por muitas e muitas gerações. Esse projeto, eu peço encaminhamento favorável dos nobres vereadores para que esse projeto possa ser um marco na nossa cidade de São José do Rio Preto, a fim de, eu digo, professor Tadeu, não só levar os nossos jovens ao conhecimento, mas também à preservação da nossa rica história cultural. Aliás, a história cultural de São José do Rio Preto, ela se entrelaça com a história do nosso país, de tão rica e linda que ela é. Então, eu peço a aprovação dos nobres vereadores. Obrigado, vereador Jonathan. O projeto está em discussão na legalidade. Não, já discutiu, né? O projeto está em votação na legalidade. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Presidente, pela ordem. Pois não. Antes de votarmos o último projeto, eu queria requerer meu tempo de liderança e também, presidente, dar uma notícia aqui, uma triste notícia. Ontem desencarnou o senhor Grigor Vartanian, pai da Luciana Vartanian, amiga da maioria aqui, e ele será velado na Capela Prever hoje das 11 às 15h30. Então estamos comunicando aí, todos que conhecem a Luciana e quiserem passar por lá para dar um abraço, hoje até 15h30 na Capela Prever. Obrigado, vereador. Meu sentimento, toda a família aí. Wagner. Projeto de resolução 26 de 2025 do vereador Jean Dornelles em primeira discussão e votação na legalidade. Altera os artigos 96 e 97 da resolução de número 712, de 13 de dezembro de 1990, regimento interno, para redefinir o período de recesso parlamentar da Câmara Municipal de São José do Rio Preto. O projeto tem 3 pareceres favoráveis da Comissão de Justiça e Redação. Solicito à secretária Márcia que faça a leitura do projeto. Artigo 1º. Os artigos 96 e 97 da Resolução 712, de 13 de dezembro de 1990, passam a vigorar com as seguintes redações. Artigo 96. A legislatura compreenderá 4 sessões legislativas, com início cada uma em 1º de fevereiro e término em 19 de dezembro de cada ano. Artigo 97. Serão considerados como recesso legislativo os períodos de 20 de dezembro a 31 de janeiro e de 1º a 31 de julho de cada ano. Artigo 2º, essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Obrigado, vereador. O autor apresentou uma emenda, peço ao vereador Paulo Paulera que leia a emenda. Altera a redação conferida pelo artigo 1º do projeto de resolução 26/25, alterando o artigo 97 da resolução 712, do dia 13 de dezembro de 90, do regimento interno, né? O artigo 96, a legislatura compreenderá 4 sessões legislativas no início, cada uma em 1º de fevereiro e término em 19 de dezembro de cada ano. E o artigo 97, serão considerados como recesso legislativo os períodos de 20 de dezembro a 31 de janeiro e 11 a 31 de julho de cada ano. Do vereador Jean Dornelles, só para esclarecer, em junho estava constando no projeto 30 dias. E todas as assembleias legislativas, congresso, todo é 20 dias. Então, o vereador fez uma emenda para ficar da mesma maneira. Então, volta o que é normal, vamos dizer assim. Tá bom? Em vez de ser 30 dias, vai ser só 20 dias em junho. Obrigado, vereador Paulera. Peço parecer da Comissão de Justiça na emenda. Vereador Odélio Chaves. A emenda é legal. Vereador Bruno Marim. E vereador Paulo Paulera. Legal. 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 Alguém deseja discutir a emenda? Não? Votação. Votação da emenda 1. Peço ao vereador Paulera que faça a chamada. Márcia Caldas. Favorável. Favorável. Dinho Alamar. Dinho Alamar. Odélio. A emenda? Emenda 1, que diminui o recesso. Isso, então nós vamos... De 30 para 20 dias só. Dinho Alamar a favor. Sim, pelo princípio da simetria com as câmaras legislativas a nível federal e estadual. Quem está falando? Acho que é o Dinho. Dinho favorável. Vou votar favorável em atendimento ao princípio da simetria, para que nós tenhamos simetria com a Câmara do Estado
e com o Congresso Nacional. Voto favorável. Favorável. Odélio Chaves, Paulera, favorável. Paulera, Pedro Roberto, Paulera. favorável. Dinho Alamar, a favor. Renato Pupo, favorável. Rossini Diniz, favorável. Alex, Paulera. favorável. Montenegro, a emenda. Montenegro. Anderson Alex, Branco. favorável, Paulera. Presidente, o voto... Montenegro. Paulera. Oi. Alex, favorável. Alex, favorável. Montenegro. Ausente. Branco. Presidente, eu voto sem hipocrisia, no mesmo nível que tem no país, que é a Câmara Federal e a Assembleia Legislativa. Favorável. Voto favorável. Marinho, a emenda. Voto pela legalidade da emenda. Legalidade. Presidente. Bruno Moura. Legal. Peixão. Vereador Peixão. Favor, excelência. Favor. Felipe. Favor. Peixão, favor. Júnior. Vereador Júnior. Favorável, Paulera. Favorável. Professor Tadeu. Favorável. Jean Dornelas. Favorável. João Paulo Riro. Contra. Contra. Jonathan. Favorável. Jorge Menezes. Paulera, eu voto também a favor. A hipocrisia da imprensa falada e escrita não sabe o trabalho que esses funcionários têm aqui, precisando de 20 dias aí de recesso para poder organizar, certo? Os vereadores vão vir todo dia aqui, mas a hipocrisia é muito grande de pessoas pequenas que não pensam que tem que dar um recesso para colocar os nossos trabalhos em dia. Eu sou favorável. Favorável. Abner. Favorável. Um voto contrário e 20 votos favoráveis, presidente. É isso mesmo? 20 a 1? Já deu 19? Está... Montenegro não votou e o Dinho Luciano. favorável. Quem? Dinho favorável. Dinho. Só o Montenegro e o Luciano que não votou. São dois votos que não votaram, um contra e 20 favorável. São 23? Tá certo, ok. Está incorporada a emenda. O projeto está em discussão na legalidade. Algum vereador deseja discutir? Eu desejo discutir. Pois não, vereador. Novamente, rapidamente, não é uma questão de discutir o projeto, é uma questão de honrar o eleitorado, honrar o cidadão e dar uma resposta, dar uma explicação válida. Tem uma música do Gilberto Gil, que foi gravada pelo Paralamas, que diz o seguinte: assassinaram a gramática. Infelizmente, o único senão desse projeto é o assassinato da gramática, feito de forma isolada. Como e quando? Explico. Primeiramente, agradecer ao jornalista Vinícius Marques, do Diário da Região, que fez uma matéria muito justa, muito equilibrada, trouxe todos os argumentos que eu vou repetir aqui, não fez aquele jogo ardiloso de colocar apenas uma notinha, não, equilibrou. Eu que também sou jornalista, eu quero agradecer ao Diário da Região e ao jornalista pelo equilíbrio. Mas eu tenho que destacar o assassinato da gramática, com todo o respeito, com todo o carinho. Por quê? Nós sabemos que, de acordo com a CLT, vereador, de acordo com o regimento interno, não tem férias. Vereador não tem 13º, vereador não tem abono de férias, vereador não tem FGTS. E, infelizmente, por um equívoco, mas de forma também justa, já que a expressão semântica férias no jornal está entre aspas, eu tenho que cumprimentar novamente o colega jornalista, porque ele usou de habilidade para conseguir passar uma mensagem que não é a verdade, mas ele também não faltou com legalidade. Então, eu que também sou jornalista, e às vezes também ando cancelando empresas por aí,
e eu não tenho o poder de cancelar, tenho que novamente cumprimentar o Vinícius Marques. Conseguiu, de forma legal, dar uma justificativa para vender a matéria, chamar a discussão. Só que quando ele chama a discussão, ele é justo. Então, para quem não leu o jornal, que até aqui a maior manifestação que nós temos é no Jornal Diário da Região, que merece todo o respeito, como eu já fiz várias indicações de moções de aplauso, mas é importante deixar claro os motivos pelo qual eu apresentei esse projeto de resolução. Hoje pela manhã, fui começar o assunto com um líder nosso, para querer explicar, fui interrompido pelo líder nosso, um grande formador de opinião. Eu comecei a querer explicar, ele falou assim, tem uma coisa que se chama confiança. Nós confiamos no que você, vereador Jean Dornelas, faz. Não precisa explicar. O seu histórico de boas leis, bons combates no legislativo, leis que impactaram a vida das pessoas, como a lei do cardápio, a lei da diferença do preço do álcool para a gasolina, a lei do anti-bullying nas escolas, a lei que proíbe contratação de condenados pela Lei Maria da Penha, e outras leis que têm impactado a vida das pessoas, me permitem fazer esse desafio e simplesmente colocar Rio Preto de volta à ordem, de volta ao que já acontece em todas as cidades do mesmo porte de Rio Preto. Mogi das Cruzes, o recesso já existe há 40 anos, Jundiaí há 50 anos, Piracicaba também existe desde quando começou a Câmara Municipal, Santos, desde quando começou a cidade, Mauá há 30 anos, Diadema, também desde quando começou a Câmara Municipal, Carapicuíba, há 40 anos, Bauru, também está desde 15 de dezembro, retornou também o recesso, Itacoaquecetuba também desde quando existe. Portanto, o que nós fizemos aqui, nobres vereadores, eu vim pedir a vossas excelências que consigam absorver essa má informação, não é má informação, o jeito que foi passada a informação, e usar para que possamos esclarecer para toda uma sociedade que a Câmara estará aberta, os vereadores estarão aqui trabalhando. Agora há pouco eu estava conversando com o vereador João Paulo e dizendo, em aprovando, João, vamos ter uns 3 dias a mais aí para discutirmos assuntos de CPI, porque o vereador, ele passa o dia todo envolvido na sessão. Então você que está acompanhando a TV Câmara, fique tranquilo, não é férias, apenas há sessões que infelizmente poucas pessoas acompanham. Neste momento, aqui nesta casa, estão presentes aqui na sessão, aqui onde o pessoal assiste, tá, gente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pessoas para 240 lugares, se eu não me engano. Vocês sabem quantas pessoas não são assessores que estão aqui? Nem uma. Então, as pessoas, infelizmente, têm que acompanhar mais a sessão da Câmara. Então, esse projeto de resolução, ele apenas permite que, durante 3 sessões, no mês de julho, isso é o que está acrescentando, tá? Porque o outro recesso já existia, ok? No mês de julho, 3 sessões, presidente. Não terá a apresentação aqui da TV Câmara, não terá as votações, para que os próprios servidores possam colocar em ordem os livros e atas que vão fazer as prestações de contas para o Tribunal de Contas, que esses vereadores também possam organizar as CPIs, as SEVs, os projetos de lei, e isso é apenas ficar igual a todo o Brasil. Então não é nada demais, apenas um recesso. Em 2019, isso foi alterado. Vou poupar aqui os motivos pelos quais, em 2019, essa casa foi quase que compelida a fazer isso. Hoje, eu vejo uma Câmara de vereadores e vereadoras sérios, trabalhadores, com um número expressivo de indicações.
Então, justifica. Em 6 meses, essa casa já mostrou que trabalha e trabalha muito. E é necessário, seguindo o ritmo de todo o Brasil, que em apenas 3 sessões haja o trabalho normalmente, exceção feita a votação de projetos aqui dentro. Você poderá vir aqui, conversar com o seu vereador normalmente. Ao contrário, abrirá aí 3 sessões para que, em vez de estarmos aqui, possamos estar aí na sua casa, na sua praça. Então, gente, a defesa está feita. Você que leu a matéria, não leia só a manchete, tá? Vamos ler a íntegra da matéria, que foi muito justa. Vereador, uma parte. Muito obrigado. Não vou discutir mais o projeto, tá? No mérito, já está aqui feito o que tinha que ser dito, tá bom? Pois não, vereador João. Vereador, os assessores trabalham normalmente. E os vereadores também, né? Também. Sim, sim. Os gabinetes não fecham. Não fecha. Não protocola, mas se faz ofício e leva para a secretaria. Então não tem desculpa. Eu nunca tive férias. Vereador não tem férias. Trabalha de cedo, à tarde, à noite, de madrugada, todos os dias. E parabenizar os assessores que atendem no recesso, mesmo no recesso, com carinho, a população de Rio Preto. Então, é muita hipocrisia, a mídia, infelizmente, faz os seus noticiários, as suas manchetes, da forma que eles querem, mas não é assim. Eu nunca tive férias, nós não tivemos férias. Nós somos seletistas, nós somos mandato pela população, e trabalhamos muito mais horas do que ficar só aqui na Câmara. Não é só na Câmara que tem trabalho. O trabalho realmente é nas ruas. Vamos. Muito obrigado. Questão de ordem. Queria aqui parabenizar a Vossa Excelência pela explanação e também dizer aqui para a nossa assessoria, o João Canhota que está ali em cima, que tentou me explicar sobre isso aí e eu não quis entender. Então, agradecer a explanação e principalmente sobre essas matérias que saem, né? Sempre ela sai distorcida. Se aqui fala A, ela sai FH lá. Então, mais uma vez aí, parabéns pela explanação. Obrigado, viu? Dornelas, uma parte. Já aproveitando, eu tenho notado aqui, presidente, a empolgação dos vereadores em atender a população, assim como os assessores. É algo que a gente já podia também pensar em mudar a sessão para pôr à noite. Porque à noite, de repente, nós conseguimos fazer com que a população, doutor Odélio, venha... Parabéns, Cabo Júlio. Boa ideia. Vem até a sessão. Vamos. Então fica aqui o meu pedido aos demais para que a gente analise no futuro uma sessão no horário à noite. Parabéns. Um beijo para minha mãe que veio aqui hoje. Mãe, hein? Beijo. Quero agradecer a presença do futuro vereador. Novamente aqui o meu irmão, Matheus Barbosa, e o futuro secretário. Isso é um sinal que o Paulera vai para os serviços gerais mesmo. Quem vota hoje, o Paulera ou o Matheus? O Paulera está indo para os serviços gerais, hein? Paulera vota vota ainda hoje. Ó, peço para o vereador Paulera fazer a chamada. Não sei se o Matheus já vota. Márcia Caldas, votação do projeto de resolução. Favorável. Favorável. Dinho. Odélio. Declaração de voto, Declaração presidente. de voto. Presidente, esse projeto de lei, projeto de resolução número 26/2025, ele veio à Comissão de Constituição e Justiça. Segundo o nosso regimento, trata-se de uma matéria interna corporis, totalmente legal, segundo o artigo 24.1 da Lei Orgânica do município de São José do Rio Preto. Mas eu também queria fazer uma declaração de voto e me antecipar ao mérito, porque talvez eu não consiga estar na casa no mérito dessa votação, mas passar para a população de São José do Rio Preto que a questão do recesso, ela não tem nada, não tem nenhum nexo causal com férias. Ela não pode ser ligado a férias. Isso por quê? Porque dentro do parlamento existem atos administrativos a serem tomados em decorrência dos projetos e em decorrência das votações que nós fazemos aqui na casa. Para que o senhor tenha uma noção, presidente Luciano Julião, a Comissão de Constituição e Justiça, da qual eu faço parte, nós pedimos pareceres à diretoria jurídica desta casa.
São 23 vereadores com inúmeros projetos de leis sendo todos os dias, reiteradamente, protocolados na casa. A Comissão de Justiça pede os pareceres à Procuradoria da Casa, que está assoberbada. Os pareceres estão chegando quase junto ao dia de votação dos projetos. Isso quer dizer que o quê? A nossa Procuradoria está assoberbada, porque o trabalho é muito. Então, nós precisamos desse recesso para que todos os departamentos da Casa coloquem em dia os seus trabalhos. Procuradoria, Diretoria Legislativa, todos esses departamentos possam estar em dia com os trabalhos a serem dados a esta Casa. Claro. Então, nós temos que dar este voto. Por quê? Porque nós precisamos que a Casa trabalhe de uma forma menos orgânica do que está sendo feito hoje. Então, hoje estão assoberbados todos os departamentos. Então, eu voto pela legalidade do projeto, crendo que também, no mérito, nós traremos uma resposta à sociedade com um trabalho muito bem feito, como sempre fizemos aqui nesse parlamento. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Favorável. Vamos lá. Favorável. Dinha Lamar. Paulera, favorável. Pedro Roberto. Só para reforçar, além da justificativa do vereador Odélio, muito bem colocada, do vereador Jean, autor do projeto, é dizer que eu sempre usei os recessos também, acho que a nível de gabinete, dizer que meu gabinete nunca ficou fechado, nunca vai ficar fechado, vai ficar sempre à disposição da população, e eu também à disposição da população. Eu digo que o meu contato, presidente, meu número de celular é o mesmo desde o início do mandato. Então, todas as pessoas que me procuram certamente vão me encontrar. E esse período, para mim, ele sempre foi muito fértil, no sentido de conversar com as pessoas, visitar, de dialogar. Então, é um período que o vereador também pode utilizar de uma forma muito produtiva. Ele pode tirar uma semana, 2 semanas de férias. Eu nunca fiquei mais que 15 dias de férias, né? Na verdade, só tirei férias quando eu saí daqui, fiquei fora daqui. Então, para dizer isso para a população, que realmente nós não tiramos férias, o vereador não tira férias, né? Nós trabalhamos normalmente já de sábado, domingo, feriado, mas eu acho que é um período muito útil para aqueles que quiserem utilizar bem, vão poder utilizar, e eu faço isso. Então, quero dizer para a população que vou continuar trabalhando muito, independente desse período de recesso estabelecido. Sou favorável. Ok. Obrigado, vereador Pedro. Favorável. Dinha Lamar, favorável. Renato Pupo. Bom, hoje nós estamos discutindo a legalidade, então nem vou entrar no mérito da questão. Sobre isso a gente fala depois. No tocante à legalidade, eu sigo, obviamente, o posicionamento da Comissão de Justiça da Casa. É legal. Favorável. Rossini, legal. Abner, legal. Alex, Montenegro, Branco, legal. Marinho. Legal. Presidente, reitero novamente, voltando à legalidade hoje, legal. Vai votar o mérito também. Bruno Moura. Legal. Marinho, legal. Peixão. Legal. Essa palavra assoberbado aí do doutor. Legal. Felipe. Alex de Carvalho. Legal. Montenegro. Legal. Felipe. Legal. Júnior. Dinho legal. Dinho legal. Peixão legal. Júnior. Jonathan legal. Dinho legal. Júnior. Tadeu legal. Jean Dornelas legal. João Paulo Rilo. Declaração de voto. Declaração de voto. Presidente, eu vou fazer aqui uma declaração aleatória, só para fazer uma correção e justiça com os autores. A música citada pelo vereador Jean Dornelas, que assassinaram a gramática, na verdade é assaltaram a gramática. Ela não é do Gil, nem do Paralamas, ela é do Ali Salomão e do Lulu Santos, saudoso Ali Salomão. Assaltaram a gramática, assassinaram a lógica.
A música que o Gil fez e o Paralamas gravou é a novidade. Aquela novidade era o máximo, entre o feliz poeta e o esfomeado. Então, só para fazer a correção, justiça com o saudoso Ali Salomão. Eu voto o contrário. Contrário. Jonathan, legal. Jorge Menezes, Legal, Paulera. Júnior, legal. Júlio Donizete, legal. Montenegro, legal, né? Montenegro, legal. Júnior também é legal. Um voto contrário e 21. É isso? Um contra, né? 21. 21 favorável e um contrário. É isso? Paulera, o Júnior legal, Paulera. Ok, legal. O meu aí. Pronto. Paulera, Jorge Menezes, legal também. Jorge Menezes, legal, está registrado. Dinho, legal. Peixão. Nós começamos. Agora vamos no... O projeto de resolução está aprovado. Paulera, Júnior legal. Não Bora voltar no item 1 da pauta. O projeto de emenda à lei orgânica de 7 de 2025 do vereador Jean Dornelas, em primeira discussão e votação na legalidade. O projeto tem 3 pareceres favoráveis da Comissão de Justiça e Redação. Solicito ao vereador Paulera que faça a leitura do projeto. Leitura do projeto. O artigo 1º, o capítulo do artigo 18 da Lei Orgânica do Município passa a vigorar com a seguinte redação. O artigo 18. A legislatura compreenderá 4 sessões legislativas com duração cada uma de 1º de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 19 de dezembro. Eu já vou ler a emenda também, senhor presidente. Foi apresentada uma emenda pelo autor, peço a leitura da emenda, vereador. É a mesma emenda do projeto de resolução, né? Que, nesse caso, a emenda 1, ela altera o artigo 18. A legislatura compreenderá 4 sessões legislativas com duração cada uma de 1º de fevereiro a 10 de julho e de 1º de agosto a 19 de dezembro. Ok? Parecer da Comissão de Justiça pela emenda. Bruno Marim, legal. Odélio Chaves, legal. Paulera, legal. O projeto... Votou, legal. A emenda está em votação. Votação da emenda 1. Márcia Caldas. Legal. Legal. Dinha Lamar. Odélio Chaves. Legal. Paulera, legal. Pedro Roberto, legal. Renato Pupo, legal. Rossini, legal. Abner, legal. Alex. O tamanho de propriedade. Legal. Alex. Dinho. Montenegro. Dinho, legal. Desculpa. Branco, legal. Marinho, legal. Bruno Moura, legal. Peixão. Legal, excelente. Legal. Legal. Felipe, legal. Júnior. Professor Tadeu, legal. Jean Dornelas, legal. João Paulo Rilo, contra. Jonathan, legal. Jorge Menezes. Dinho, legal. Tá bom. Dinho, legal. Luciano. Alex, legal. Legal. Quem? Tá falando. Jorge Menezes. Alex, legal. Jorge Menezes. Júlio Donizete. Legal. Jorge Menezes. Legal, Paulera. Legal. Legal. Júnior. Legal. Paulera, Jorge Menezes, legal. Jorge Menezes, legal. Montenegro. Presidente, Montenegro, legal, viu? Legal. Tá um pouco Favorável? Legal. Senhor presidente, a emenda foi aprovada com 22 votos favoráveis e 1 voto contrário. A emenda está aprovada. O projeto está em discussão na legalidade. Algum vereador ou vereador deseja discutir? Não. O projeto está em votação na legalidade. Chamada nominal para os vereadores. Um vereador vai discutir. Agora, no mérito, na legalidade do projeto. Luciano. Legal. Márcia Caldas. Legal. Dinho Lamar. Odélio Chaves. Legal. Paulera. Legal. Pedro Roberto. Legal. Renato Pupo. Legal. Rossini. Legal. Alex. Montenegro.
Branco. Presidente, só para confirmar, a transmissão está ruim, é sobre a legalidade da resolução? É Montenegro aí? Legal. Isso, é a legalidade, vereador Montenegro. Legal. Bruno Perdão, Marinho. presidente, é a legalidade da resolução? Presidente, novamente, reitero a questão que nós estamos votando legalidade hoje, tá? Então, na legalidade, como dei parecer pelo projeto, não tem como votar diferente. Então, voto pela legalidade. Legal. Moura. Legal. Peixão. Peixão. Legal. Felipe. Legal. Júnior. Legal, Paulero. Legal. Professor Tadeu. Legal. Jean Dornelas. Legal. João Paulo Rilo. Contra. Jonathan. Legal. Jorge Menezes. Legal, Paulero. Legal. Júlio Donizete. Legal. Dinho Alamar. Dinho Alamar. Dinho legal. Legal. Alex. Dinho legal. Alex. Abner. Declaração de voto, presidente. Declaração de voto. Eu gostaria de pedir vênia aos nobres pares, entendendo a razão da importância do recesso para o administrativo da casa. Porém, como a gente ainda não votou o aumento do horário das sessões, a sessão noturna, eu não me sinto confortável de votar esse recesso. Então, por isso, pedindo vênia aos nobres pares, gostaria de declarar meu voto contrário. Ok. Contrário. Alex. Alex. Legal. Legal. 2 votos contrários e 21 votos favoráveis no projeto de emenda à lei orgânica, senhor presidente. O projeto está aprovado na legalidade. E vou dizer, os nossos fiscais, com todo respeito a eles, eu tenho visto, eles não têm bosta, eles não têm. Tempo de liderança do vereador Renato Pupo. Mais alguém vai pedir tempo de liderança? Vereador Renato Pupo, Vossa Excelência tem 10 minutos. A transmissão, alguém está com o áudio aberto aí? Dinho, desliga o microfone, Dinho, é o Dinho. Eu não estou conseguindo votar aí, ó. Senhor presidente, demais vereadores, vereadora, funcionários desta casa, profissionais da imprensa, público aqui presente, todos que nos acompanham pelos mais variados meios de comunicação, que cumprimento em nome dos cooperados, cujo dia do cooperativismo, é comemorado em 5 de julho, ou seja, no próximo sábado estaremos comemorando. E na condição de presidente da Frente Parlamentar do Cooperativismo desta casa, eu venho a essa tribuna para comemorar a prorrogação do contrato com a Cooperlagos, que estava prestes a ser encerrado. A gente lutou bastante por isso, participei de reuniões na cooperativa, conversei, não cheguei a ir até a Secretaria do Trabalho, mas conversei com o secretário Norival, e o doutor Tanoni, um gigante, fazendo o seu trabalho, silenciosamente, conseguiu aí o compromisso da Prefeitura de prorrogar por mais 90 dias esse contrato. E, se tudo caminhar conforme as conversas mantidas até agora, deve ser transferido do trabalho para o meio ambiente, tendo-se em vista a forte relação com o tema. Então, parabéns, doutor Tanoni, parabéns a todos os cooperados. Bom, nessa linha de raciocínio de boas notícias, também temos que falar aqui do Centro Pop. Em nome do Michael, cumprimentar todas as pessoas do Esplanada, do Boa Vista, que lutaram com muita força e civilidade pela não mudança do Centro Pop para esses bairros citados, mais precisamente o Esplanada. Nós temos a informação de que a Prefeitura, de fato, vai anunciar. Não vou dizer reconheceu, porque eu tenho comigo, já falei isso na tribuna, que faz tempo que a Prefeitura reconheceu que havia se equivocado, mas não quis anunciar isso. Eu compreendo. Gestor nenhum quer passar a imagem de pessoa que cede à pressão. Então, o prefeito criou aí aquela frente parlamentar. Naquele momento já estava decidido que não ia mais para lá, mas criou aquela frente parlamentar para dizer que não, que ele mudou depois dos estudos da frente parlamentar. Mas o mérito mesmo é dos moradores que souberam lutar, lutaram com grandeza, com civilidade,
E amanhã, se nenhum imprevisto acontecer, será confirmada essa notícia. Então, parabéns a todos que lutaram e parabéns à Prefeitura por ter tomado a decisão de dar essa notícia. Parabéns pela prorrogação do contrato com a Cooperlagos e parabéns também por essa notícia referente ao Centro Pop. E, por fim, uma terceira possível boa notícia, a questão da criação dos conselhos tutelares. Todos são testemunha do nosso trabalho, do nosso empenho, e parece que a gente caminha para uma solução, segundo palavras da secretária Sandra Reis, aqui nesta tribuna, na última terça-feira. Vamos aguardar. Para encerrar, eu quero dizer, principalmente aos membros da Comissão de Justiça desta casa. Ontem eu protocolei um projeto que já havia apresentado, doutor Odélio, eu havia apresentado no passado, ele foi considerado ilegal, um projeto que proíbe a Prefeitura de contratar pessoas físicas ou jurídicas condenadas por corrupção, empresas que têm problemas e que eram contratadas e depois davam calote na Prefeitura, e ainda que sejam condenações não transitadas em julgado. Esse meu projeto foi rejeitado no passado, foi considerado ilegal, mas depois da vitória obtida recentemente, com a validação do Tribunal de Justiça, em caso parecido, aquele que proíbe a contratação de pessoas físicas condenadas por crimes graves, por entidades públicas ou privadas que recebam recursos públicos e que trabalham com crianças e adolescentes, o tribunal reconheceu a legalidade dessa minha lei, disse que não estou legislando sobre direito penal ou sobre direito do trabalho, que são matérias de competência privativa da União, mas simplesmente aquilo que eu falava na época, o tribunal reconheceu, simplesmente criando requisitos em obediência ao princípio da moralidade que deve nortear todos os atos da administração pública. Então, eu estou reapresentando o projeto e coloquei, as pessoas normalmente leem os projetos, mas muitas vezes não leem a justificativa do projeto, a exposição de motivos. Eu coloquei na exposição de motivos esses argumentos do tribunal. Então, eu peço a todos que leiam atentamente, principalmente a justificativa do projeto, para que aprovem pela legalidade, ou melhor, deem seus pareceres pela legalidade para que esse projeto possa chegar à casa, possa entrar em votação e a gente possa aí discutir de forma mais detalhada e eu passar para vocês a importância desse projeto. Tenho dito, muito obrigado, bom dia a todos. Obrigado, vereador Renato Pulpo. Convoco os senhores vereadores para a realização da 25ª sessão ordinária no dia 8 de julho de 2025, terça-feira. Só um minuto pela ordem aqui. É tempo de liderança, vereador? Tempo de liderança do vereador João Paulo Rilo. Vossa Excelência tem 10 minutos. Bom, senhor presidente, senhores vereadores, todos aqueles que acompanham essa sessão, eu queria fazer uma reflexão sobre a conjuntura política da cidade, sobre a dança das cadeiras do secretariado, sobre a possibilidade que a gente ouve pela imprensa, da possibilidade de 2 vereadores no exercício do mandato dessa casa virarem secretários. O vereador Paulera e o vereador Pedro Roberto. Eu queria chamar a atenção para uma reflexão sobre 2 secretários. Nenhum dos 2 eu tenho afinidade ideológica, embora tenha uma amizade e apreço muito grande por um deles que conheço há muito tempo, que é o ex-promotor, professor de Direito, Zé Heitor. Pessoa do mais alto respeito, que acabou saindo da Secretaria de Serviços Gerais. E o outro que foi substituído na Secretaria da Assistência, que é o professor Frederico, que eu pouco conheço,
veio para desenvolver uma função e tive 2 vezes o encontro com o professor Frederico por 2 vezes, conversando sobre a pasta, e em que pese a discordância que nós tivemos em relação ao Centro-Pop, ele me apresentou informações que a gente já tinha e uma posição muito importante em relação ao excesso de terceirização existente naquela secretaria, o excesso de ONGs, fez apontamentos sérios. Na verdade, ele fez enfrentamentos políticos, que desagradou inclusive alguns vereadores. Nos bastidores teve um movimento para que ele caísse. Porque ele fez levantamentos, ele se deparou com uma realidade que, obviamente, qualquer pessoa íntegra e de boa fé se espantaria e se colocaria contra a continuidade do que foi construído e do que foi destruído ao longo do tempo naquela secretaria. Assim como também fez um diagnóstico o professor Zé Heitor, na Secretaria de Serviços Gerais. E me parece, nós pedimos, não chegou ainda, que também saiu na imprensa, que foi feito um relatório, não gosto de usar a palavra dossiê, mas foi feito um profundo relatório encaminhado, me parece que foi encaminhado ao Ministério Público, e nós pedimos este relatório, espero ter acesso o quanto antes. Ou seja, nós estamos falando de 2 secretários que saíram, ou foram saídos ou saíram, e isso não importa, é um detalhe. O que importa é, existiam 2 secretários que, de certa forma, enfrentaram esquemas não republicanos, para ser gentil nos adjetivos. Coincidentemente, os 2 não são mais secretários. E eram 2 secretarias onde, durante 4 anos, nós denunciamos desmandos. Isso chama muita atenção. E isso fala muito sobre a conjuntura e o que vai acontecer daqui para frente. Então, repito, não tenho afinidade ideológica nem política com nenhum deles, embora tenha amizade com um, porque foi meu professor, e o tenho em alta conta pela integridade e pela postura que sempre teve, que é o professor Zé Heitor. Professor Frederico eu não conheço, conheci aqui, e tive boa impressão quando da conversa, onde ele apresentou o que estava acontecendo na assistência. Isso independente, né, da postura dele, como é que ele tratou vereadores. Depois de tudo, eu até entendo, né, a precaução, o receio que tinha em atender sozinho alguns vereadores. E é para ter mesmo, ele estava certo. O que acontece nessa cidade em relação a ONGs é um escândalo. Eu lamento que ele tenha confundido o vereador Renato Pupo numa dessas que não foi bem atendido ali. Mas ele não era da cidade. Talvez o vereador Odélio também, eu acho que estava na mesma reunião, né, mas compreendo. E naquele episódio do Centro-Pop, eu me contrapus a ele de um jeito muito direto, mas fiz as ressalvas. Olha, o governo deu uma tarefa para o secretário, que é tirar o Centro-Pop de onde estava. Agora, eu tenho certeza que não foi ele que fez conversas com a Açaí. Nem teria porquê. Alguém conversou com a Açaí. Que são 2 problemas na questão do Centro-Pop. O segundo é onde eles queriam colocar, que vão recuar, e parece que vão anunciar o recuo hoje. Só não falaram para onde que vai o Centro-Pop. Disse isso para a comunidade, fiquem atentos. Antes de aplaudir, e não tem que aplaudir o prefeito, nós temos que aplaudir o movimento, a resistência da população, que só teve recuo por conta da organização popular, em relação ali, mas antes de aplaudir o recuo, pergunte para onde que vai. Porque se for para perto, ou da Boa Vista, ou da Anchieta, ou da Vila Angélica, o problema está colocado. O problema original é o Centro-Pop não deveria sair de onde está. Foi feito investimento público ali. E eu não tenho dúvida, ele está saindo por pressão
empresarial, por interesse econômico e não interesse público. Mas voltando aqui, eu queria registrar isso. A política é feita de posição, de postura, de história, de acúmulo de informação, né, de recuos, de avanço. E eu queria dizer que eu achei curioso que os dois secretários que ousaram enfrentar um sistema não republicano dentro de suas secretarias não estão mais ali. Não sei quem vai ocupar esses espaços. Espero que faça um bom trabalho para a cidade. E também sei que a intenção do prefeito, quando começa a negociar com dois ex-presidentes da casa para que virem secretários, é óbvio que tem uma intenção que não é a ponta, que não é o programa dessas secretarias, e sim aumentar o domínio e o controle sobre a Câmara Municipal. Nós estamos falando do ex-presidente Paulera, com quem também não tenho afinidade ideológica, mas sempre reconheci os momentos em que teve uma atuação, né, civilizada, de respeito. É um homem de direita, mas é um homem que ainda está no campo democrático. Tive seríssimos embates com o Paulera e terei sempre que necessário. Mas tem que reconhecer, né, tinha uma postura muito mais sensível à democracia e como funciona a natureza do parlamento. E o outro é o vereador Pedro Roberto. Esse tem mais afinidade política, visão programática, uma defesa mais próxima do que é o ideal para a cidade, que inclusive votou todas as emendas. Então eu queria só chamar a atenção, não tem nenhuma conclusão a ser feita, mas uma curiosidade que eu quero compartilhar com a cidade. Saem dois secretários que enfrentaram esquemas e métodos não republicanos em suas pastas, e pode ser que saiam dois vereadores que, cada um à sua maneira, não jogam junto com o governo. Para a gente pensar em casa e no final de semana sobre o que está acontecendo nessa cidade. Sobre a violência praticada na última sessão, lamento muito que a maioria dos vereadores silenciou frente a ataques bárbaros, jamais vistos em plenário, contra mim, mas poderia ser contra qualquer um. Espero também que reflitam sobre isso. Hoje eu publiquei um artigo no Diário da Região, jornal que agradeço o espaço que tem cedido para o debate, que eu não vou me silenciar, e espero que os vereadores também reflitam sobre isso. Hoje é contra mim. E se a gente, por alguma razão, permitir isso contra um opositor, amanhã é contra nós. Tem uma coisa que nós temos que preservar, é a civilidade e a democracia, porque essa vale para todo mundo, essa é boa para todo mundo. Então, uma reflexão para a gente fazer nesse final de semana. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador João Paulo Rilo. O vereador falou muito bem aqui a gente tem que ter, pode ter opiniões contrárias, mas tem que ter o respeito entre a gente aqui, e do jeito que estava acontecendo as coisas, acho que não pode continuar, né, vereador Odélio? Tem que ter respeito, respeitar, cada um pensa de um jeito, até porque, né, o que seria do verde se todo mundo gostasse do amarelo, então por isso que tem, senão só precisava só de um vereador aqui, se todo mundo fosse pensar igual, um vereador só resolvia e pronto. Obrigado. E também eu quero... Pois não? Quer falar? Falar do Zé Heitor. O Zé Heitor, eu acho que foi por iniciativa dele mesmo, que pediu para sair da pasta, mas uma pessoa que eu não conhecia, conheci ele agora como secretário, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa do bem, uma pessoa honesta, íntegra. E eu falo, eu acho que foi por iniciativa, partiu dele mesmo resolver sair disso. O outro é o Coronel Frederico, virou um amigo meu, mora próximo da minha casa, nós conversamos muito, é uma pessoa maravilhosa, mas eu tenho certeza que, acho que já estão vendo a questão da Secretaria dos Direitos Humanos, é uma pessoa que pensa fora da curva, uma pessoa maravilhosa também, que tem um conhecimento e tenho certeza que o governo ainda vai estar aproveitando ele.
em outra pasta ou até mesmo ainda na assistência social. Presidente, Vereador com licença, Abner. gostaria de solicitar ao líder do partido, vereador Alex, a autorização para requerer o tempo de liderança. Vereador Alex, está online aí? Estou no ar, estou no ar. Doutor, autoriza tempo de liderança? Estou ouvindo. O senhor autoriza utilizar o tempo de liderança? Autorizo, autorizo. Obrigado, vereador. Tempo de liderança para o vereador Abner, autorizado pelo vereador Alex de Carvalho. Bom dia, presidente, os vereadores aqui presentes, cumprimentar nosso secretário de governo, doutor Tedeschi, seu assessor Dorival Lemes, população que nos assiste pela TV Câmara, pela Rádio Educativa, pelas redes sociais. Dizer que ontem eu estive no terminal urbano de São José do Rio Preto, a pedido dos munícipes, estive lá fazendo uma fiscalização in loco para acompanhar como que está a situação do nosso terminal, né? No ano passado a gente acompanhou alguns acidentes, alguns atropelamentos acontecendo lá, e muito nos preocupou. Estive lá conferindo, eles fizeram a faixa de contenção ali e diminuiu muito, né? Não teve mais atropelamentos ali no terminal urbano, mas uma das coisas que eu ouvi ali também dos funcionários é que isso depende muito da população, né? De prestar atenção ali, é um local bem movimentado, e de atravessar na faixa de pedestre. Esse é fundamental para que não aconteçam mais acidentes ali. Estive ali conversando com os munícipes, com os funcionários da EMURB, com o supervisor ali da EMURB. Notei a presença da Guarda Municipal ali. A gente viu nos últimos meses o número de ocorrências alarmante ali no terminal urbano, e a presença da Guarda Municipal ali é fundamental. Então, parabenizar a Guarda Municipal por esse trabalho que tem feito ali no terminal urbano. Eu reparei algumas coisas, né? Principalmente, uma das principais reclamações da população é a falta de ônibus com ar-condicionados e de mais linhas, principalmente nos horários de pico e aos finais de semana. Então, a gente pede aqui para a Rio Pretrans, a gente vai fazer uma indicação para a Prefeitura, para que aumente o número de linhas de ônibus, principalmente no horário de pico, aqui na nossa cidade. Uma outra demanda que a gente teve ali no terminal foi que há aproximadamente ali 90 câmeras de monitoramento no terminal urbano. Porém, elas ainda não estão integradas com a ENCOP, a EMURB e a GCM. Algumas são monitoradas pela GCM, outras são pela EMURB, outras são pela ENCOP. E uma das reivindicações ali do pessoal é que houvesse a integração desse monitoramento, né? Então, a gente vai fazer uma indicação também para o prefeito. Uma das situações que a gente viu ali também foi o sistema de som do terminal urbano, que ele é feito no sistema arcaico ainda de cornetas. É muito chiado o som, não dá para a população ouvir direito quando tem algum recado, presidente. E a gente viu ali, a gente vai fazer essa indicação também para a prefeitura, aquelas cornetas antigas, presidente. É pior do que aeroporto, que você ouve assim, ó. E aí, foi uma das reivindicações dos funcionários ali também. E a gente vai fazer essa indicação para a prefeitura. Ao mesmo tempo, parabenizar pelo aumento ali da segurança no terminal, é uma reivindicação da população. E da limpeza. Uma situação que me pegou ali, que gostaria de endereçar ao Gustavo, nosso presidente da EMURB, a reivindicação de ter mais funcionários da EMURB ali trabalhando no terminal, mais vigilantes, mais funcionários da limpeza. Foi uma das coisas que a gente notou ali, dessa necessidade, vereador professor Tadeu, ali no terminal urbano. Então, representando a população, estivemos lá a pedido dos munícipes, fazendo o nosso papel de vereador, de fiscalizar
principalmente o terminal ali, que é um dos locais mais frequentados e mais importantes da nossa cidade, né? Ontem a gente teve também com a Ellen Matos, que é diretora de uma escola de dança aqui da cidade. Ela tradicionalmente organiza aquele espetáculo do Quebra-Nozes, que é muito conhecido mundo afora. No ano passado a gente assistiu esse espetáculo lá no Teatro Paulo Moura, e a gente está estabelecendo parcerias para que esse espetáculo possa entrar no calendário da cidade, para que tenha um apoio institucional, porque a gente precisa potencializar a cultura aqui no nosso município, né? A gente está aí às vésperas do Festival Internacional de Teatro, que tem um grande apoio aqui na nossa cidade. A gente não pode esquecer também das demais áreas culturais, né, como a dança, a música, e a gente vai se reunir com o secretário de Cultura para a gente ver como que a gente consegue fortalecer esse segmento, principalmente se tratando de um espetáculo que é reconhecido nacionalmente pela sua qualidade técnica, e também ver a possibilidade, né, da gente fomentar aqui em São José do Rio Preto, quem sabe no futuro a gente ter um festival de dança, né, outros festivais de música, né, e é isso aí. Dizer que a gente segue trabalhando em prol de São José do Rio Preto. A gente tem feito o gabinete itinerante ali no calçadão da cidade. A gente vai retornar mais vezes agora. E qualquer demanda que a população tenha, que nos contacte pelas redes sociais, dizer que a gente tem feito essas indicações todas, viu? Mas, infelizmente, o resultado dessas indicações não depende só do vereador. A gente indica para o prefeito, né, e fica à disposição da prefeitura poder atender os pedidos que chegam até a gente, né? A gente segue cobrando, mas pedir um pouco de paciência para a população, porque são muitas demandas, muitas indicações que têm chegado ao nosso gabinete de todas as áreas, de todos os bairros, né? O pessoal diz que me conhece muito ali do Calçadão, e o Calçadão é de fato o local mais democrático da cidade. Ali frequenta as pessoas de todos os bairros, de todas as regiões, de todas as classes, e ali a gente consegue atingir todos os bairros da cidade. Então, por isso que a gente tem recebido bastante indicações das mais diversas, a gente tem trabalhado para atendê-las todas. Dizer que ontem estive conversando com o deputado estadual, Dr. Valdomiro Lopes, colocando a conversa em dia, professor Tadeu, vendo aí como que tem se dado o trabalho, como que foi as emendas destinadas aqui para São José do Rio Preto e para a nossa região também. Dizer que, como membro da comissão da região metropolitana, a gente precisa integrar mais os municípios aqui ao redor, viu, professor Tadeu? A gente tem algumas demandas em comum aí, como a questão da água do Rio Grande, né, que a gente precisa voltar a esse debate aí. Não vi ainda como é que o prefeito vai fazer em questão daquele empréstimo que foi aprovado no ano passado. E a gente podia incluir os demais municípios aqui, porque é uma coisa que vai beneficiar não só São José do Rio Preto, né? A gente fazer uma obra dessa magnitude, a gente poderia incluir, fazer um convênio, um consórcio entre os demais municípios aqui da nossa região, encontrar uma solução para que não São José do Rio Preto não pague essa conta sozinha e também não tenha só esse benefício sozinho, né? No demais é isso. Boa tarde para todo mundo. Desejar aí uma boa quinta-feira. Bom final de semana para todo mundo e que Deus nos abençoe. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Abner Tofanelli. Vai falar, professor Tadeu? Dispensa. E é isso, então. Quero só lembrar vocês aí que também, nessa sexta e sábado, amanhã e sábado, e na outra semana também, sexta e sábado, haverá quermesse ali na Basílica. Quem que tiver ali por perto, morar por perto, e poder contribuir, ajudar, porque é para a reforma do telhado da Basílica. Pois não, vereador? Pela ordem, presidente, eu queria fazer um convite também, foi bom Vossa Excelência falar, todos que estiverem ouvindo, na mesma sexta-feira, não quero, obviamente, prejudicar o evento da Basílica, mas na mesma sexta-feira, à noite, aqui nesta casa, terá um evento dos tutores solidários, da Vigilância Solidária. É o dia do tutor da Vigilância Solidária, então eles serão homenageados aqui nesta casa. É um trabalho voltado à segurança pública, mas feito por voluntários, então estão todos convidados para prestigiar esse evento.
Obrigado, vereador Renato Pupo. Então, sexta-feira, a partir de que hora, doutor? 19 horas. A partir das 19 horas, aqui na casa, os tutores solidários. Sexta e sábado, quermesse na Basílica, para a reforma do telhado. Convido a todos aí, católicos que se puderem também, começou a novena de São Miguel, hein? É bom, façam. Convoco os senhores vereadores. Senhor presidente, antes do senhor concluir, deixa eu registrar de novo um apelo para o senhor. A transmissão, está muito ruim a nossa transmissão. Ela caiu hoje um determinado momento pela internet. Vamos tentar resolver isso. Tá bom? Obrigado. Vereador, não pode. Vereador Odélio Chaves, quer falar alguma coisa? Ok. Convoco os senhores vereadores para a realização da 25ª sessão ordinária no dia 8 de julho de 2025, terça-feira, às 14 horas. Agradecemos os telespectadores que nos acompanharam até o presente momento e informamos que a Câmara está aberta a sugestões, elogios, reclamações e outras manifestações por meio da ouvidoria, que pode ser acessada no site oficial. Quero agradecer a presença de todos na galeria, no plenário, os vereadores, a imprensa aqui presente. Muito obrigado. GCM, na pessoa do seu Silvio, Beto, jornalista. Deus abençoe a todos, um bom final de semana. Minha assessoria, Dani, Renan, todos os assessores que estão aí, né? Não vou arrumar briga. Deus abençoe a todos, está encerrada essa sessão.